Em 1881, um romance de Aloysio Azevedo chegou e, olha, simplesmente abalou as estruturas da sociedade brasileira da época. O nome dele, O Mulato. E não era só uma historinha, não, era uma verdadeira denúncia. Hoje a gente vai mergulhar nos 3 primeiros capítulos para decifrar como que o autor montou esse cenário tão explosivo, para entender como um segredo, enterrado lá no passado, vira a faísca que ameaça incendiar tudo. E tudo começa assim. Dá pra sentir o calor, o mormaço, né? Com essa frase, Azevedo já nos coloca direto em São Luís do século XIX. É um lugar que parece parado no tempo, sabe? Onde as tradições pesam e o ar tá denso. Denso de preconceitos que ninguém fala, mas todo mundo sente. É, sem dúvida, o cenário perfeito para uma tempestade que tá prestes a chegar. E aí, no meio dessa cidade quase dormindo, desembarca uma figura que simplesmente não encaixa ali. É um homem misterioso, elegante, que traz a Europa nos gestos, mas carrega um baita enigma sobre suas origens. A chegada dele é como jogar uma pedra num lago parado, sabe? Começa a criar ondas e ninguém faz ideia de onde elas vão parar. Mas afinal, quem é esse estranho? Vamos conhecer o Dr. Raimundo José da Silva. Ele é o nosso protagonista, a pessoa que está no centro de tudo isso, mesmo sem saber de absolutamente nada. E aqui a gente já vê a grande contradição que é o Raimundo. Pensa bem, ele é a imagem do sucesso. Tem só 26 anos, se formou em Portugal, é inteligente, tem os olhos azuis que herdou do pai, português. Mas, ao mesmo tempo, a aparência dele carrega os traços da mãe, que era uma escrava. Os cabelos crespos, a pele que o livro descreve como amulatada. E o ponto crucial, que é o mais inacreditável de tudo, ele não sabe da própria história. Ele é um cara moderno olhando para o futuro, mas... Agora vamos dar uma olhada no mundo em que o Raimundo acabou de entrar. É um lugar governado por uma teia muito complicada de sentimentos, de obrigações familiares e de um racismo, assim, violentíssimo, que se esconde debaixo de uma fina camada de respeito e boas aparências. E bem no coração dessa sociedade, a gente encontra a Ana Rosa. De um lado da balança está o que ela deseja, o que ela sonha, aquilo que ela leu nos romances. Casar por amor, com um herói, um homem forte. Do outro lado está a realidade dura imposta pelo pai dela. Um casamento de conveniência com o Luiz Dias, um empregado que é econômico, submisso e, acima de tudo, um bom negócio para a família. É o clássico choque entre o sonho e o dever. E para pressionar ainda mais a Ana Rosa, tem essas figuras. O pai, Manuel, que até ama a filha, mas vê o casamento dela como se fosse uma transação comercial. A avó, Dona Maria Barbosa, que é a personificação do preconceito. Uma mulher cruel, violenta, que despreza qualquer pessoa que não seja branca de sangue puro. E, claro, o cônego Diogo, o pilar moral da família, um homem de Deus. Ou pelo menos é o que parece na superfície. E essa frase aqui, nossa, ela mostra toda a podridão que está escondida. Numa conversa com o pai da Ana Rosa, o santo cônego Diogo deixa escapar todo o seu racismo visceral. Essa fala, carregada de ódio, é um presságio terrível. Porque ele não está falando de uma ideia qualquer, de uma hipótese. Ele está falando do Raimundo. E a gente está prestes a descobrir o porquê. Agora, a história dá uma virada brusca e mergulha de cabeça no passado. Então se prepara, porque o segredo do Raimundo não é só um escândalo de família. É uma sequência de horrores que manchou a vida de todos os personagens que a gente já conheceu. E para a gente entender essa história, primeiro precisa desse contexto aqui. Mata Bicudo foi uma revolta popular extremamente violenta que obrigou José da Silva, o pai do Raimundo, a fugir do Pará para não ser assassinado. E a única pessoa que salvou a vida dele foi a Domingas, uma de suas escravas. É exatamente aqui que a tragédia toda começa. Acompanha comigo essa linha do tempo, porque ela é devastadora. Depois da fuga, o Raimundo nasce, e ele e a mãe são libertados. Só que aí a nova esposa de José, uma mulher chamada Quitéria, tortura Domingas até ela enlouquecer. Quando José descobre, ele flagra Quitéria com um amante, que era ninguém menos que o padre Diogo. Cego de raiva, José estrangula a própria esposa. O Diogo vê tudo e passa a chantagear o José. Pouco tempo depois, José é morto numa emboscada. Um crime que nunca foi resolvido, mas que todo mundo suspeita quem mandou fazer. Essa tabela resume bem esse ciclo de violência, né? Cada personagem central aqui é ao mesmo tempo vítima e agressor. A mãe do Raimundo, uma heroína que é torturada até a loucura.
O pai, um assassino que depois vira vítima, e o cônego Diogo, o homem de Deus, se revela um adúltero, um chantagista e, muito provavelmente, o mandante de um assassinato, só para proteger o próprio segredo e a reputação. E agora, com todas essas cartas na mesa, a trama volta para o presente. O palco está todo montado para que a história se repita, para que os pecados do passado venham à tona e ameacem destruir a nova geração. Pois é, e esse é o ponto mais trágico e mais poderoso da história toda. O Raimundo, que é o resultado de toda essa brutalidade, volta para a terra natal só querendo resolver umas pendências, vender umas propriedades para construir um futuro limpo. Ele não faz a menor ideia de que, para todo mundo naquela cidade, ele não é o Dr. Raimundo de Coimbra. Ele é o filho da escrava, ele é um mulato, o herdeiro de um escândalo. E qual o resultado disso? A gente tem 4 forças gigantescas em rota de colisão prontas para explodir. Primeiro, o segredo, que o cônego Diogo vai fazer de tudo para manter enterrado. Segundo, o preconceito de uma sociedade inteira que não aceita o Raimundo. Terceiro, o amor, que inevitavelmente começa a nascer entre ele e a prima, Ana Rosa. E por último, a própria ambição do Raimundo, que, sem querer, ameaça desenterrar tudo isso. É exatamente por isso que O Mulato é muito mais do que um drama de família. Ele é um manifesto. É um ato de coragem literária que deu voz a vários protestos que eram urgentíssimos para aquela época. A obra é um grito contra o racismo, que julgava uma pessoa pelo sangue e não pelo caráter. É um grito contra a hipocrisia de uma igreja, representada por figuras como o cônego Diogo. É um grito contra uma sociedade patriarcal, violenta, fundada na escravidão. E, por fim, é um grito bem típico da sua época, defendendo a razão e a ciência contra a superstição e o atraso. E a gente termina com essa pergunta, uma pergunta que ecoa desde o século XIX até hoje. A tragédia do Raimundo, que vai se desenrolar a partir daqui, é basicamente uma tentativa de responder a isso. Será que o mérito dele, a educação, o caráter, vão ser suficientes para superar a mancha da sua origem aos olhos daquela sociedade? A resposta que o Aloysio Azevedo dá no livro é brutal, é pessimista e, infelizmente, ainda é muito relevante.